Muito bem, irmãos, nós continuamos sobre a doutrina do Espírito Santo, e quanto mais eu medito sobre essa palavra, mais eu fico apaixonado. E nós acabamos ali quando eu falei que Deus, através do seu mandato para os discípulos, ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? E vós ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E todos aqueles que crescem, eles receberiam o Espírito Santo e também o dom do Espírito Santo. Outra hora eu vou falar o que é o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo, vou falar em línguas e outras partes mais. A evidência daquele que foi agraciado com essa graça sobre graça, essa é a verdade. E entrei começando no livro de Atos, porque eu já falei que o livro de Atos deveria ser não o livro do Atos dos Apóstolos, como está escrito. Os copistas, eles não tinham um discernimento teológico, mas somente escriturístico, e pela qual eles colocavam mais ou menos na ordem. E se nós vamos ler o capítulo 21 a 23 de Lucas e também o 24 e 25 de Mateus, nós vamos observar que há uma desordem na questão da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. E eles não sabiam separar, por exemplo, o que falava sobre a grande tribulação. Isso dou explicação no ensino do Apocalipse, no que tangia a grande tribulação, ou a tribulação, ou a angústia de Jacó, nos dias em que o general Tito veio sobre Jerusalém no ano 70 da era cristã. E aí tem muitas pessoas que confundem muito isso ali, porque eles acham que do capítulo 21 e o 22 e 23 de Lucas é uma sequência cronológica, e o 24 e 25 de Mateus também é uma sequência cronológica, mas não, eles copiaram partes daquilo que Jesus falou, eles não acompanharam o sentido teológico, só o cronológico. E quando eles escreveram os evangelhos sinóticos, então eles jogaram tudo. É a mesma coisa que pegar um monte de maçã e jogar num balaio, e agora você não vai saber quem foi jogado a primeira ou a segunda. Então você pega tudo aquilo, joga no outro balaio e carrega. Mas a pessoa que foi lá, se ele pegasse a sequência uma após outra, ele sabia que essa aqui seria a primeira, segunda, terceira. Assim era Jesus, ele soltava a palavra no ar. E quando ele soltava a palavra no ar, eles tinham na mente os 4 evangelistas e notavam. Lucas veio depois, mas não acompanhou Jesus. Ele só ouviu o testemunho de outras pessoas e narrou. Lucas foi o único que narrou a sua palavra. Aquilo que ele ouviu, ele ia escrevendo. Ele era como se fosse um repórter investigativo. Então ele ouvindo ia escrevendo no livro. E aí ele pegava pegava o outro, mas nem ele não sabia a sequência dos fatos, porque tem outra razão explícita disso ali. Jesus, uma hora ele estava pregando para os judeus, e uma mensagem para os judeus geralmente era uma mensagem exortativa, porque os judeus estavam rejeitando a Jesus. Outra, Jesus estava falando para os próprios discípulos na questão da vigilância, de que eles não deveriam só ser um seguidor de Jesus, um admirador de Jesus,
mas ele ia sofrer a causa, e Jesus estava dizendo para ela: vocês ficam espertos, porque vai acontecer assim, assim, assim. E muitas vezes Jesus falava até no período da igreja, e Pedro também não entendia, o apóstolo João também no princípio não entendia, só foi entender quando ele foi para a ilha de Patmos. E diz ali no último capítulo e o último versículo, se não me falha a mente, o 21 de São João, que se tivesse livros para anotar tudo que Jesus falou, não existiria livros na face da terra para suportar tantos argumentos e tantos princípios bíblicos e celestial daquilo que Jesus falou. Imagina só. Agora vocês acham em 20 e 30 capítulos, em 4 evangelhos, mais Lucas e o Atos dos Apóstolos, dá-lhe contar toda a dimensão teológica de Gênesis e Apocalipse? É muita coisa. Agora, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós não somos um copista, nós somos um leiturista. E eu me considero um biblicista. O que é um biblicista? Que eu analiso a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e começo a fechar o quebra-cabeça, juntar as pecinhas, fazer uma exegese bíblica. E aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha vida. Eu disse, fazer uma concordância bíblica, essa palavra, segundo uma meta-análise e ter uma cosmovisão, ela está fechando com a ideia do autor no dia de Jesus. Está falando com a mensagem de Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Jesus disse assim, Deus disse assim para Caim, que o sangue do teu filho Abel clama a mim desde a terra. Sabe que aonde vai se cumprir isso? Já lá em Mateus 24, quando Jesus foi crucificado e o sangue dele desceu até a terra. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus há remissão da terra também, porque no pecado de Adão a terra foi maldita, começou a escrever espinhos e abrolhos, e agora foi maculada pelo primeiro homicídio, e o sangue de Abel inocente, e agora o sangue de Jesus inocente vai também cair sobre a terra para remir a terra. Por causa disso, lá em Apocalipse 22, haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Que bênção gloriosa, entendem como é que é? Então o livro de Atos dos Apóstolos, Deus, através da mente, da pesquisa, do dia a dia, daquela vocação, aquele desejo que Lucas tinha, porque ele não conhecia Jesus, mas ele, cada vez que falava de Jesus, ele se apaixonava mais através do Espírito Santo, e ele foi o apóstolo que mais contou detalhes na vida de Jesus. Só para o irmão ter uma ideia, presta atenção no princípio. Lucas era um médico, com certeza naquela época, irmãos, médico, ele só estava nos palácios, nas casas dos reis, dos Herodes, dos governadores, e ele estava no nível excelente, nunca mais precisava se preocupar, ele não ia atender os pobres. Vão lá para o lixo, vão morrer seus leprosos, porque o pobre não tinha nada para oferecer, não existia o sistema SUS, o INSS, nem imaginava disso. Então Lucas, meu irmão, eu estudei medicina, o rei, a rainha, os príncipes tratavam ele de dar do melhor, o melhor. Ele vivia na casa dos reis, ele era, oh meu Deus. Agora, para mim, para ti, só um exemplo. Quando você tem um médico, um especialista, qualquer dorzinha de cabeça, você tem a liberdade de dizer, doutor, eu tenho um amigo que é cardiologista,
Ele disse: Seu José, não perca tempo, qualquer hora do dia e da noite, porque eu faço turno, eu sempre estou à disposição. Qualquer alteraçãozinha na tua pressão, qualquer movimento estranho que você sente, porque eu sou pós-operatório, foi operado o coração, e me liga, Seu José. Nesse dia me deu uma estrambelheira aí, e por certo ele estava perto da minha casa, e em 5 minutos ele estava lá. Me fez assim 1000 perguntas, tal e tal. Seu José, o senhor não se preocupa, pode dormir em paz. Que maravilha, irmãos. Podia entrar para outro campo. E Lucas tinha essa benesse perante os reis, da melhor comida, da melhor bebida, da melhor cama. Mas sabe o que acontece com Lucas? Ele deixa tudo e vai para as ruas de Jerusalém. Não tem um hotel 5 estrelas. Ele vai começar a perguntar sobre Jesus. E que coisa gostosa, irmãos. Falar acerca de Jesus, perguntar acerca de Jesus, conversar acerca de Jesus. Eu, pelo menos, eu gosto disso. E agora Deus, através do Espírito Santo, conhecendo o meu e o teu coração, o coração de Lucas, Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, e Lucas vai escrevendo o livro de Atos. E o Espírito Santo, o mais importante que me apaixona no livro de Atos, é que deveria ser o Espírito Santo no livro de Atos, desde o capítulo 1 até o final. E aí nós vamos ver o desenvolvimento da igreja, a solidez da igreja, a história da igreja, a história dos principais apóstolos da igreja, o derramamento do Espírito Santo sobre as nações, por onde Paulo passava, por onde Pedro passava. A glória de Deus descia, assim como descia com Moisés na caminhada do Egito até a terra que emanava leite e mel. Quantas vezes a glória de Deus descia, a manifestação no Jequiná de Deus, uma hora para cobrir a tenda da congregação, outra hora para defender Moisés das pedradas das pessoas que queriam matar ele, os próprios patrícios, os próprios irmãos. Mas Deus deu vida e saúde para Moisés, até o ponto de ser arrebatado. Moisés não foi arrebatado, mas diz para mim onde estava o corpo de Moisés. Deus escondeu o corpo de Moisés, assim como a igreja vai ser levada para um deserto, e ninguém mais vai ver a igreja, meu querido irmão. Preste atenção nisso. Deus escondeu o corpo de Moisés. O povo de Israel passou 40 dias, como ele tinha ido a primeira vez para o monte e voltou. Depois a segunda vez foi mais 40 dias e voltou, e eles esperaram 40 dias pensando que Moisés ia voltar, e Moisés não voltou. Escolheram a machaiada, tudo que queria ir. Mas José, nos dá licença para nós procurar o corpo de Moisés? Pode ir, vocês não vão achar. Por 30 dias correram. Imagina, fizeram uma varredura e voltaram frustrados. Não achei, claro, porque Deus escondeu. Assim, o que Jesus disse? Um estará no campo, será tomado e outro deixado. 2 serão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. 2 serão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Porque o Senhor Jesus veio buscar a sua igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos é a história do Espírito Santo na igreja. E eu gosto dessa matéria. Cada vez que eu dou ensinamento ou prego sobre isso aí, eu esqueço da hora. Porque Deus está me dando a oportunidade, como deu para Lucas, e está dando para você ouvir a palavra de Deus através do Espírito Santo. Porque Ele quer morar na tua vida. Ele mora na minha vida. Ele movimentou a vida de Lucas. Amém? É tão engraçado, irmãos, que é só Lucas que dá os pormenores da ação do Espírito Santo. Vamos começar. Eu já falei aqui,
só estou fazendo uma consideração na vida do profeta, do sacerdote Zacarias, na vida da mulher de Zacarias, Isabel. Você tem que escutar as outras passadas, entende? Aí o Espírito Santo vai falar, o anjo vai falar com José, mas é o Espírito Santo que convence José. O anjo vai falar com Maria, mas é o Espírito Santo que enche Maria. Isabel que era estéril, movida pela também ação do Espírito Santo, com relação com seu esposo. Zacarias ficou grávida, e Deus disse assim: esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. 6 meses depois, Maria descobre que Isabel está grávida. Quando as duas se abraçam, porque são primas, o Espírito Santo trabalha na vida de Jesus e na vida de João Batista, que estava no ventre de Isabel. Atos dos Apóstolos, o Lucas escreve esses detalhes maravilhosos. Irmão, que bênção gloriosa. Estão me chamando ali fora, já vou atender, volto já em nome de Jesus.